Higienópolis é um bairro que respira história e opulência. As ruas largas, ladeadas por árvores frondosas, as mansões centenárias com portões de ferro forjado e os prédios modernos com varandas envidraçadas formam um cenário que São Paulo exibe com orgulho. Mas, no coração desse bairro, há uma anomalia. Uma mansão em ruínas, na esquina de uma rua silenciosa, engolida por trepadeiras e mato, com janelas quebradas e paredes manchadas pelo tempo. Em 2022, essa casa tornou-se o epicentro de uma obsessão coletiva, impulsionada por um podcast da Folha de São Paulo chamado A Mulher da Casa Abandonada. O programa revelou a história de Margarida Bonetti, uma herdeira reclusa que vivia ali e transformou a mansão numa lenda urbana moderna. Meu nome é Clara, sou jornalista freelancer e moro a poucas quadras dali. O que começou como uma investigação para um artigo virou algo que não consigo explicar. Algo que mudou como vejo o mundo. Era julho de 2022, quando o podcast estourou. Caminhando por Higienópolis, ouvia sussurros nos cafés e nas filas da padaria. Você viu a mulher na janela? Aquela com o rosto branco como um fantasma? O podcast contava que Margarida, então com 74 anos, vivia isolada na mansão desde a morte de sua mãe em 2011. Herdeira de uma família rica de imigrantes italianos, ela era conhecida por nunca sair, cobrindo o rosto com um creme branco que a fazia parecer uma figura espectral. Vizinhos relatavam luzes piscando à noite, mesmo sem eletricidade na casa, e gemidos que ecoavam pelas ruas escuras. O podcast, baseado em investigações jornalísticas, mencionava que Margarida era procurada nos Estados Unidos por questões legais, mas, sem extradição, permanecia intocável. A história explodiu nas redes. Vídeos no TikTok e Instagram mostravam a casa, com zooms tremidos nas janelas escuras, enquanto posts no X relatavam vultos, sons e até cheiros estranhos. A mansão virou ponto turístico, com curiosos escalando muros, grafitando as paredes e gritando por ela, esperando uma resposta. Eu era cética. Trabalho com fatos, não com lendas urbanas. Como jornalista, já desmascarei histórias sensacionalistas, mas a febre em torno da casa me intrigou. Hashtags como de mulher da casa abandonada dominavam o X e grupos no WhatsApp compartilhavam fotos de sombras nas janelas. Decidi investigar para um artigo independente, algo que pudesse vender para um portal como o UOL. Na primeira visita, numa tarde abafada de agosto, a mansão parecia apenas triste. Um esqueleto de alvenaria sufocado por trepadeiras. O jardim, tomado por mato, parecia engolir as paredes e as janelas quebradas davam um ar de desolação. Bati na porta, mas o silêncio era tão pesado que parecia engolir o som. Tirei fotos, notando arranhões nas paredes externas, longos, profundos, como se algo tivesse tentado entrar ou sair. O ar estava parado, mas um frio subiu pela minha nuca, como se alguém me observasse. Postei uma foto no Instagram com a legenda "O que vive na casa abandonada". Em poucas horas, o post tinha milhares de curtidas e comentários estranhos começaram a surgir. Cuidado, ela sabe que você esteve lá. Você ouviu os cães chorando dentro da casa? Os cães eram um detalhe perturbador da história. O podcast mencionava que Margarida tinha 2 cadelas, mantidas em condições precárias, resgatadas pelo Instituto Luiza Mel em 2022 após denúncias de vizinhos. Isso me incomodou profundamente. Não era só uma lenda, havia sofrimento real ali. Resolvi voltar à casa com Sofia, uma amiga que cresceu em Higienópolis e conhecia as histórias do bairro. Chegamos ao entardecer, quando a luz alaranjada fazia as trepadeiras parecerem vivas, rastejando pelas paredes como veias. O portão estava entreaberto, algo que os vídeos virais não mostravam. Sofia hesitou, murmurando sobre más vibrações, mas entrei sentindo um frio que não fazia sentido no calor paulistano. O interior cheirava a mofo, misturado com algo metálico, como ferrugem ou sangue velho. No chão do saguão, vi marcas de arranhões, iguais às externas, mas mais profundas, formando desenhos que lembravam olhos abertos, vigilantes. Subimos uma escada rangente até o 2º andar, onde um espelho rachado ocupava a parede. Meu reflexo parecia torto, como se o vidro dobrasse minha imagem, esticando meu rosto de um jeito errado. Sofia agarrou meu braço. Você ouviu isso? Um gemido baixo, como um lamento, vinha de trás de uma porta trancada no corredor. Tentei a maçaneta, mas estava gelada, quase queimando de frio, e minha mão ficou marcada com um vermelhão que coçava como uma queimadura. O gemido cresceu, ecoando dentro das paredes, como se a casa
casa estivesse viva. Corremos para fora, mas o som nos seguiu, misturado a um zumbido baixo, como vozes abafadas falando ao mesmo tempo. Naquela noite, sonhei com uma figura de rosto branco, sem olhos, parada no pátio da mansão. Você olhou, ela dizia, e o chão se abria como uma boca, puxando-me para a escuridão. A obsessão tomou conta de mim. Pesquisei mais sobre a casa. A mansão pertencia à família de Margarida desde o século XIX, construída por imigrantes italianos que fizeram fortuna em São Paulo. Após a morte da mãe em 2011, Margarida se isolou completamente, sem contato com vizinhos ou autoridades. O podcast não mencionava fenômenos sobrenaturais, mas as redes sociais estavam cheias de relatos. No Reddit, um usuário dizia ter visto uma figura na janela, com o rosto coberto de creme branco, mas sem boca. Outro relatava um zumbido vindo do porão, como vozes que não param de falar. Vizinhos mais antigos contavam histórias de luzes piscando à noite, gemidos que atravessavam as ruas e até um jardineiro que sumiu nos anos 1990 após entrar na casa. Um arquivo da USP, encontrado numa pesquisa na biblioteca, mencionava uma moradora da mansão que, em 1980, relatou vultos nos espelhos antes de desaparecer sem deixar rastros. Na terceira visita, decidi explorar o porão. Uma tampa no pátio, quase invisível sob o mato, cedeu com uma facilidade que me assustou. O zumbido era real, vibrando nos meus ossos como uma corrente elétrica. No escuro, vi palavras gravadas nas paredes. Fique, olhe, nossa, escritas em linhas tortas, como se feitas com unhas ou garras. Um espelho no canto refletia uma sala que não existia. Um salão escuro, com figuras de rosto branco, todas me encarando com olhos vazios. Uma delas, com meu rosto, moveu-se quando eu estava parada. Gritei e o zumbido virou um coro de vozes. Você é nossa! Tentei correr, mas a casa parecia me segurar. Portas batiam sozinhas, o chão tremia e o ar ficou denso, como se eu respirasse água. Saí tropeçando com o coração na garganta, mas o zumbido não me deixou. Algo mudou depois disso. O zumbido me segue, mesmo no meu apartamento a quilômetros da mansão. Vejo vultos em todos os reflexos. Janelas, espelhos, até a tela do celular quando está desligada. Minhas memórias estão falhando. Esqueço o rosto de Sofia, o nome dos meus pais, até o motivo pelo qual comecei a investigar. Minha mão tem marcas, como olhos desenhados que ardem à noite e parecem pulsar. Tentei falar com vizinhos, mas eles negam ter visto luzes ou ouvido gemidos. Minha conta no Instagram foi apagada, mas minhas fotos da casa reaparecem em perfis anônimos como se ela quisesse ser vista. Encontrei um relato antigo de 1990 num arquivo da USP sobre uma mulher que sumiu após ver algo nos espelhos da mansão. O texto terminava com um aviso: não olhe por muito tempo. Às vezes não sei quem sou. O zumbido pulsa no meu peito, como se a casa estivesse dentro de mim. Sinto ela, mesmo estando tão longe. À noite vejo a figura de rosto branco nos meus sonhos, cada vez mais perto, com meu rosto, mas sem olhos. Ela não fala, mas sei o que quer. Mais olhares, mais vozes, mais pessoas para a casa. A mansão em Higienópolis não está abandonada. Ela está viva, esperando, e eu não sei se escapei ou se já sou parte dela, como se meus passos ecoassem no mesmo chão que ela pisa. A verdadeira história da boneca Annabelle. Monroe, Connecticut, é uma cidadezinha onde o tempo parece deslizar suavemente, com casas de madeira branca e gramados impecáveis que parecem nunca precisar de corte. Mas escondido nesse cenário tranquilo está o Museu do Oculto dos Warren, uma construção anexa à antiga residência de Ed e Lorraine Warren. Lá, entre prateleiras empoeiradas repletas de objetos estranhos, máscaras demoníacas, livros antigos com capas gastas, caveiras de animais, repousa a boneca Annabelle, trancada numa caixa de vidro com a inscrição "Aviso, não abra em hipótese alguma". Não é a boneca de porcelana assustadora dos filmes Invocação do Mal ou Annabelle. É uma Raggedy Ann de pano, com cabelo vermelho, olhos de botão e um sorriso costurado que parece inofensivo. Mas Lorraine Warren, em uma entrevista ao USA Today, disse algo que ainda ecoa na minha
minha mente. Não é a aparência que a torna assustadora, é o que foi infundido dentro dela, o mal. Meu nome é Clara, sou jornalista freelancer em Hartford, a poucos quilômetros de Monroe, e sempre fui fascinada por lendas urbanas. O que começou como uma investigação para um artigo virou algo que não consigo explicar, algo que não me deixa. A história de Annabelle ganhou força no Brasil em 2020, quando posts no X, como um de Choquei, alegaram que a boneca havia fugido do museu. Outros, como Conjuring Brasil, desmentiram com vídeos mostrando-a na caixa de vidro. A verdadeira história, que pesquisei nos arquivos da Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra, começa em 1970. Donna, uma enfermeira de 28 anos em Hartford, recebeu a boneca de sua mãe como presente de aniversário. Ela dividia um apartamento com Angie e logo notaram algo estranho. A Raggedy Ann mudava de lugar sozinha. Deixada no sofá, aparecia na cama, com a porta trancada. Bilhetes escritos à mão surgiam no chão, com frases tortas como "ajude-nos" ou "ajude Lou", referindo-se a um amigo que visitava o apartamento. Lou, cético, zombava da boneca, até acordar uma noite com arranhões profundos no peito, como se algo invisível o tivesse atacado. Assustadas, Donna e Angie chamaram uma médium, que disse que a boneca era habitada pelo espírito de Annabelle Higgins, uma menina de 7 anos, que teria morrido no terreno onde o prédio foi construído. A médium garantiu que o espírito era inofensivo, só queria afeto. Comovidas, as jovens permitiram que Annabelle ficasse. Um erro, segundo Ed e Lorraine Warren, chamados logo depois. Demonologistas famosos, os Warren concluíram que não era um espírito humano, mas uma presença inumana, manipulando as jovens para encontrar um hospedeiro. Um exorcismo foi realizado no apartamento por um padre chamado Cook, e os Warren levaram a boneca para seu museu em Monroe, trancando-a numa caixa de vidro selada com orações. No caminho, o carro deles falhou. A direção travou, os freios pararam, até Ed borrifar água benta no banco traseiro. No museu, a boneca continuou causando problemas. Objetos próximos se moviam e visitantes relatavam acidentes estranhos. Um jovem que zombou da boneca sofreu um acidente de moto fatal ao sair do museu. Um padre, após desdenhar de seus poderes, teve um acidente de carro. Minha curiosidade jornalística me levou ao museu em 2023, após outro boato de fuga ser desmentido por Tony Spera, genro dos Warren, em um vídeo no YouTube. Annabelle está aqui em toda a sua glória infame. O museu, fechado desde 2014 por violações de zoneamento, só abria com permissões especiais. Consegui uma visita noturna, acompanhada por Tony. O lugar era opressivo, com um cheiro de mofo misturado a algo metálico, como ferrugem antiga. A caixa de Annabelle no centro parecia sugar a luz, e o ar vibrava com um zumbido baixo, como um rádio mal sintonizado. O rosto da boneca, cabelo vermelho, olhos de botão, sorriso costurado, parecia mudar. O sorriso se alargava, os olhos pareciam mais fundos, como se me encarassem. Tirei uma foto, mas a imagem saiu borrada, com uma sombra que não estava lá. Tony me avisou: não toque na caixa, ela não gosta de olhares. Senti um frio na nuca, como se alguém respirasse atrás de mim. Então, ouvi um arranhar lento dentro do vidro, como unhas contra a superfície. Tony ficou pálido e me puxou para fora, murmurando: ela sabe quando você presta atenção demais. Naquela noite, sonhei com a boneca. Ela estava no canto do meu quarto, de pé, sem apoio, os olhos de botão brilhando na escuridão. Você olhou, ela sussurrava, e o chão tremia, como se fosse engolir meu quarto. Acordei com arranhões leves na mão, em forma de linhas tortas, como olhos desenhados. Desde então, o zumbido me segue, ecoando nos cantos da minha casa em Hartford. Vejo vultos em espelhos, janelas e até na tela do celular quando está desligada. Minhas anotações para o artigo têm palavras que não lembro de escrever. Fique, olhe, nossa, em letras tortas, como os bilhetes de Donna. Tentei contatar Tony, mas ele parou de responder após a turnê Devils on the Run, em 2025, que levou Annabelle a várias cidades. Um post de Choquei relatou um incêndio numa mansão histórica no Rio de Janeiro após a passagem de uma réplica da boneca e a morte de Dan Rivera, organizador da turnê, encontrado inconsciente em um hotel em Gettysburg, no Brasil, onde lendas urbanas explodem no X. Memes brincavam que Annabelle não aguentou o calor do Rio após o incêndio na casa Warner, que destruiu a boneca de porcelana dos filmes. Mas a verdadeira Annabelle de pano nunca saiu de Monroe. Pesquisei mais. Um arquivo da Universidade
Universidade de Connecticut mencionava incidentes no museu nos anos 1980. Um visitante que tocou a caixa sofreu um ataque cardíaco e outro relatou vozes no escuro após tirar uma foto. A Raggedy Ann, criada por Johnny Gruelle em 1915, era um brinquedo comum no Zewat, mas os Warren insistiam que Annabelle era um receptáculo do diabo. Sharon Hill, escritora científica, criticou as histórias como folclore criado pelos Warren, mas isso não explica os arranhões na minha mão, que agora formam padrões que ardem à noite. Minha memória está falhando. Esqueço nomes, rostos, até o motivo do meu artigo. Minha conta no Instagram foi hackeada e posts com a boneca aparecem sem minha autorização, como se ela quisesse atenção. No X, brasileiros compartilham pesadelos após assistir aos filmes e um usuário, Arquivo Vermelho, chamou Annabelle de altamente perigosa, citando relatos de visitantes que adoeceram após vê-la. Às vezes, sinto que não sou mais eu. Nos sonhos, a boneca está mais perto, com os olhos de botão brilhando, sussurrando sem palavras. Não sei se é um demônio, um espírito ou algo que não tem nome, mas sei que ela me encontrou porque eu olhei. Sua história não fica trancada na caixa de vidro. Ela se espalha como um eco que ressoa em cada relato, em cada post, em cada pessoa que ouve seu nome. Quer saber mais sobre o que vive dentro daquela boneca de pano? Quer entender por que as histórias não param? Se inscreva no canal Registro do Além. Mas cuidado, cada história que você ouve é um convite para ela te encontrar.